E aí galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Aragão, eu sou do Orquidária Imperial e hoje nós vamos conversar sobre as orquídeas que produzem a essência de baunilha. É isso mesmo, a essência natural de baunilha vem de uma orquídea chamada Vanilla. Quer saber um pouquinho mais? Vem conosco! Galera, esse vídeo vai ter um fundozinho musical, provavelmente ao som de rock and roll, o que é muito bom, mas não é proposital. Eu estava aqui me preparando para gravar esse vídeo para vocês e uma banda aqui ao lado da onde a gente faz as gravações começou a fazer os seus ensaios. Então estava esperando momentos em que eles parassem, mas a galera tá super animada. Então, com o fundo musical dos meus vizinhos aqui, vamos seguir aqui o rumo do nosso vídeo, o rumo da nossa prosa, tá bom? É isso aí, galera. Nós estamos falando sobre a Vanilla. A essência natural de baunilha, ela é extraída de uma orquídea chamada Vanilla. Essa orquídea é considerada terrestre, na verdade algumas pessoas consideram ela terrestres, outras epífitas, em função do hábito vegetativo dela. Na natureza, nas matas, ela pode crescer sobre a turfa, andando sobre bastante matéria orgânica, ou mesmo subindo árvores. Por isso um hábito epífita, horas terrestre. Quando ela é observada de forma epífita, subindo nas árvores, né, esse hábito nós chamamos de escandente. É que o broto, a brotação principal, ela geralmente procura a parte mais alta da árvore. E quando ela está vegetando sobre o solo, sobre essa camada de turfa, lançando suas pequenas raízes entre as turfas, nós chamamos esse hábito de reptante. Mas isso é só para conceituar a planta, tá? Você não precisa dessas informações no dia a dia do seu cultivo. Aqui nós conseguimos uma posição muito bacana nesse arbusto. Ali fora vocês estão observando a parte mais clara e aqui dentro o abrigo da luz. E nessa posição aqui dá para mostrar bem bacana o ramo de vanila na natureza. A sua brotação, a sua ramificação lateral, ó. As suas folhas se alternam ao longo do rizoma e cada nozinho daquele ali produz em geral uma raiz, que ela fica aérea ou utiliza essa raiz para fixação. Planta muito bonita. O nome da espécie é Vanilla, ela tem o nome do gênero é Vanilla. Tem uma série de espécies, uma das principais é a Vanilla planifolia. É considerado que a origem dessa planta é considerada como sendo a região central, a América Central, em especial o México. Foi descoberta pelos astecas, pelos maias, e eles já utilizavam a essência de baunilha, a essência extraída dos frutos dessa orquídea, em bebidas aromatizadas. Em bebidas aromatizadas com seu fruto. Vocês estão vendo aqui ao meu lado um exemplar. Vocês observam que ela parece um cipózinho, né? As folhas são bem carnosas e aqui na extremidade nós temos aí a floração dela, né? A inflorescência dela, alguns botões e a flor, né? Começando a abrir no início do dia de hoje, tá? Ela possui raízes aéreas e essas raízes saem desses nozinhos. Cada nozinho desse, deixa eu aproximar aqui na câmera para ver se a gente consegue observar. Cada nozinho desse ela vai emitindo uma raiz e é a partir daqui que ela vai se nutrir. Ela vai buscar os nutrientes no solo ou através da fixação na árvore. Ela não vai extrair nada da árvore, tá? Ela não é parasita, ela usa só como fixação realmente. Mas o fato dela estar fixada ali, cai sempre um pouquinho de poeira, o cocôzinho do passarinho, a folhinha seca que começa a se degradar e vai liberando esses nutrientes para ela. Tá aqui, ó, a base da planta muito próxima ao chão. O chão é uma turfa, tá vendo? Acúmulo de bastante matéria orgânica. E aí a planta ela vem subindo aqui no seu forófito, né, na árvore que ela usa como suporte. E ao longo do caule dela ela vai brotando, ela vai ramificando, ó, vai emitindo as raízes. As folhas também são bem carnosas, né? Como eu falei, as folhas são grandes, elas são grossas, elas são bem suculentas. Esse ramo, o rizoma dela, é um rizoma relativamente quebradiço, tá? Então ele quebra com muita facilidade.
As flores são conhecidas por ficarem abertas apenas 24 horas, então por mais ou menos um dia. Então o que a gente está conseguindo aqui agora mostrar para vocês é algo realmente muito bacana, muito incrível. Que a gente está pegando o iniciozinho, a abertura desse botão para mostrar para vocês. Através da polinização dessa flor, ela vai produzir um fruto e é desse fruto que pode ou não ser extraída a essência de baunilha, tá? Ela possui uma floração sucessiva, então vocês estão vendo aqui uma flor começando a abrir e outros botões, então ela abre hoje, fecha, daqui a mais 2 ou 3 dias abre o próximo botão, fecha e assim sucessivamente. Aqui está então a raiz aérea que a gente acabou de falar, a pontinha, né, o ápice aqui do caule dela, do rizoma dela, é a nova brotação e é uma planta de fácil cultivo. Na natureza ela chega a ser vista aqui, ó, que bacana. Ela já floriu aqui também, ó. Não sei se vocês conseguem observar o detalhe aqui, deixa eu ver se eu consigo abaixar. Ela já floriu aqui e agora ela veio caminhando e está florindo aqui novamente. Prolongou o rizoma e assim ela vai continuar o crescimento dela. Mas como eu estava falando para vocês, em geral essa planta é cultivada, ela cresce na natureza e é cultivada em estufas à meia sombra. Em geral é assim, mas eu já vi essa planta diversas vezes exposta ao sol pleno. Esse aqui não é o melhor cultivo que vocês observam para essa planta, tá? É assim que geralmente você encontra ela nas exposições e nas lojas, porque é a forma que nós encontramos aí para facilitar o transporte dessa planta. É um vaso com terra e geralmente uma estaquinha de bambu ou de madeira para que você transporte. Mas não é o melhor, por quê? Porque essa planta vai crescer. Então, essa estaquinha aqui não vai dar sustentação a isso. A raiz não vai conseguir se fixar, essa estaquinha é muito fina. Então o ideal é que você remova essa planta daqui e coloque uma estaca maior, ou próxima a uma árvore, ou mesmo plantada no chão, sobre rochas, colocada sobre rochas ou sobre um anteparo de madeira um pouco maior, que vai dar uma estrutura melhor para a planta se desenvolver. Eu falei para vocês que ela está plantada em terra, né? Mas é um solo com bastante matéria orgânica. Lembra da questão da turfa que eu falei para vocês no chão? Então a turfa é o acúmulo, né, de raízes, restos vegetais, folhas e assim sucessivamente ao longo de anos. Então o interessante é você encontrar um solo com bastante matéria orgânica para que você plante aí a ponteira da sua planta ali. A essência de baunilha, ela é utilizada em doces, ela é utilizada em pães, ela é utilizada em licores. Então são muitos os usos da essência de baunilha. Mas atualmente o que mais nós consumimos aí no mercado é a essência de baunilha sintética. A indústria aprendeu a imitar a essência natural da baunilha e então produz essa essência de forma sintética. E é o que a gente acaba consumindo. A essência de baunilha natural, ela tende a ser um pouquinho mais cara e muito mais saborosa do que a essência sintética que nós conhecemos. Mais cara por quê? Porque, primeiro, essas flores elas não são tão simples de se produzir assim. Segundo, a polinização em geral é feita manualmente, você não tem a polinização, até existe, mas é uma polinização menos eficiente, a polinização dos insetos. E terceiro, uma vez que essas favas, que esses frutos, eu vou colocar algumas imagens para vocês verem, uma vez que esses frutos amadurecem, eles precisam passar por um processo térmico em que esse fruto, essa vagem, esquenta, esfria, e dessa forma ela vai maturando as sementes e ela vai formando uma espécie de uma pasta dentro dessa vagem, e é essa pasta que tem todas as notas da essência de baunilha. Esse processo ele não é um processo tão simples, ele não é um processo tão rápido, ele em geral é um processo todo manual, desde a polinização da flor até a colheita da cápsula e o processamento da mesma, e por isso ele tem de ser um pouco mais caro. No Brasil eu não conheço grandes lavouras ou áreas de cultivo de vanila com esse objetivo, né, com o objetivo de extração de essência, mas isso acontece muito na região central, da América Central, tá? No México em especial.
Bem, vamos lá então, vamos falar um pouquinho mais sobre cultivo, porque sobre a planta a gente já falou bastante, sobre a planta e a sua fava a gente já falou bastante. Eu trouxe aqui diversos exemplares, tá? Então nós temos aqui um pote número 20, 20 centímetros de diâmetro, plantado lá então em terra com bastante matéria orgânica, como eu havia falado para vocês, tá? Esse aqui é o exemplar que a gente estava usando como amostra, em função da flor, e eu tenho aqui outras opções de cultivo também, ó. Aqui também pote 20, só que nesse caso aqui eu já coloquei uma hastezinha, uma haste de pegada rápida, né? Porque ela solta muito facinho na beira do vaso e prende muito fácil. E dá para pendurar lá junto com as bandas ou com outras plantas que você tenha pendurada. Aqui nós temos um pedaço do ramo da Vanilla que não tem a ponteira, né? Ele foi cortado, ele foi um pedaço intermediário. Então nós tínhamos a base da planta, a planta como um todo, a pontinha da planta, a gente cortou a ponteira com 60 a 70 centímetros para plantar e depois fizemos um segundo corte. Não há problema, ela vai ramificar aqui abaixo desse corte e vai dar origem a uma nova planta, tá? Inclusive esse pedacinho aqui, ele já tinha florido 2 vezes, ó, uma aqui e a outra aqui embaixo, tá vendo? E, enfim, e é mais ou menos isso que a gente tem aqui para mostrar em termos de planta de cultivo comercial, tá? São plantas que, como eu já falei para vocês, ó, o som da turma tá ficando muito alto. São plantas que, como eu falei para vocês, precisam de bastante claridade, eventualmente toleram sol pleno, mas em geral é bastante claridade, gostam de regas diárias. A adubação, ela pode ser aquela adubação dissolvida em água e que você rega a planta de uma vez por semana ou a cada 15 dias. E no geral é isso, tá? Eu botei aqui um pouquinho antes no vídeo para vocês a foto de uma forma de cultivar a planta, de manter ela na sua estufa. E eu espero que mesmo com as dificuldades que a gente teve no vídeo, o áudio, agora o som da turma lá está ficando muito alto, que a gente tenha conseguido transmitir o conhecimento necessário para vocês. A reprodução é feita através do corte de ponteira. Então a gente corta uma ponta da planta com algumas raízes, com 60 a 70 centímetros, e a gente espeta a base da planta no vaso e enterra ela ali com um pouquinho de terra e matéria orgânica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, desejamos a todos uma ótima semana, e lembrem-se, o mundo não é dos espertos, o mundo é dos honestos e dos bons de coração. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.